E aí, senhores, estão Agora ouvindo? apareceu. Sim Aí. ou não? Estou olhando aqui a resposta de vocês, que eu quero saber se vocês estão ouvindo. Pra gente dar uma boa noite, né? A Michelle disse que estão todos aparecendo. Ai, legal, Michele. Obrigado por colaborar. Bem, então, boa noite. Vamos falar o nome das pessoas que estão na live, né? Calma, boa noite, sejam bem-vindos à live, né? E aqui a gente vai passar a palavra para a nossa dirigente, a Clélia, estamos aqui com a Clara. E hoje a nossa equipe de apoio é maior. O Sávio estava reclamando de muito serviço, aí vieram duas pessoas que se ofereceram, a Ingrid e a Flávia, elas estão lá no bastidores, tá? Para tentar melhorar aqui a transmissão, ficar um áudio bom. Essas meninas são fantásticas, trouxeram os equipamentos aqui e tal, tudo moderno. Bora ver se hoje sai melhor. Então eu vou passar a palavra para a nossa dirigente. Boa noite. Também que Deus nos abençoe, né? A todos que estão ao vivo aí, nos assistindo. E eu gostaria de começar com uma frase de Immanuel Kant. Ele nos diz assim: devemos fazer o bem não para sermos felizes, mas sim para sermos dignos da felicidade. A frase para a gente refletir, muito profunda, né? E maravilhosa. E é isso. Bem, hoje estamos aqui, né, para tirar a dúvida de vocês, falar um pouquinho mais sobre espiritismo, sobre o trabalho da casa. O Sávio está com o notebook lá também para me auxiliar. Se alguém tiver uma dúvida, ele joga a pergunta de lá, porque às vezes é muitas perguntas e a gente não tem como controlar, né? Então mandem as perguntas de vocês. Vou pedir para a Clara também falar um pouquinho de espiritismo, sobre cirurgias espirituais, sobre mediunidade, né? Clara, e aí, o que você conta sobre mediunidade? Bom, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa live. Estamos contando com a presença de cada um de vocês para nos estimular. Para a gente estar aqui, a gente precisa também do estímulo de vocês que queiram, né, participar. A gente pode deixar claro aqui desde já que a cada um de nós que estamos aqui presentes, inclusive você que está nos assistindo, todos nós somos médiuns, né? Em diferentes graus, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, mas todos nós nascemos com o dom da mediunidade. Uns escolhem exercer sua mediunidade, outros retraem essa mediunidade e ela adormece, mas também deixando o esclarecimento de que a falta da prática da mediunidade, desse desenvolvimento dela, pode acarretar alguns problemas, tanto físicos quanto mentais, quanto psicológicos, para quem resolve não desenvolver essa mediunidade. E ter mediunidade, ela pode ser de diferentes formas, né? Uns veem, outros enxergam, outros discutem, outros sentem presenças, uns têm intuição, e a gente vai aí caracterizando de diferentes formas os tipos de mediunidade. Muito bom. É muito importante assumir o exercício da mediunidade, né, Neto? Porque, Verdade. como dizia o Nazareno, né? Como é que ele dizia? Dói menos, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Porque esse é um dom, mas o problema é que nem todos estão esclarecidos o que fazer com esse dom da mediunidade. É uma coisa sublime, é um dom divino, né? E maravilhoso para nos educar a viver na Terra. Viver não só na Terra com os encarnados, mas também nos educar com as coisas espirituais e o intercâmbio com os espíritos, né? Para isso precisamos ter o esclarecimento do aprendizado, né? E unirmos a teoria com a prática. Não adianta só teoria, temos que praticar também para ver o desenvolvimento mediúnico. E paralelamente vem a educação mediúnica, né? Olha, nós temos aqui o Eduardo, ele está falando assim: essa live é sobre ensinamento da mediunidade? Se você tiver alguma dúvida sobre mediunidade, pergunte o que você quer saber, que não dá para numa live ensinar tudo sobre mediunidade. Para te ter uma ideia, Allan Kardec, quando foi codificar sobre mediunidade, sobre a espiritualidade, teve que fazer um livro bem grande, né? Então não dá numa live para ensinar a mediunidade, até porque a mediunidade, a gente já traz ela, algumas mais ostensivas, outras menos, e o que pode é treiná-la, né? Aprendendo e treinando, entendeu? Então, numa live a gente pode passar bem por leve, mais ou menos, algumas coisas, tirar algumas dúvidas, mas aprender e praticar só vindo numa casa espírita, na nossa aqui, se for de Belém, né? E nós estamos de Belém, para estar um calor aqui que vocês não têm ideia, né? Porque choveu ainda há pouco, agora tá abafado aqui, tá uma maravilha. Mas procure aprender, né? Nunca é tarde. Como diz já no Evangelho, trabalhadores da última hora, nunca é tarde para trabalhar.
É um aprendizado geral, né, sobre o espiritismo, que nós aprendemos com o Nazareno Torino, que é o fundador desta casa, desse lar, e a gente procura passar o que melhor a gente absorveu, né, e praticar, que é o melhor de tudo, praticar. Aprender a teoria, mas praticar. Não só lá fora, mas espiritualmente também, assumindo a mediunidade, trabalhando bem. Seja você médio ostensivo ou não, tá? Você tem que buscar um lugar para você se educar espiritualmente. Seja qualquer religião, né? Ou na casa espírita, em outros segmentos religiosos, isso é muito importante. Olha, Clélia, tem uma pergunta aqui. 2 pessoas até perguntaram, acredito eu. É que tá rápido. Acho que foi a Ana Oliveira e alguém falou aqui. A Isa Souza falaram que elas uma faz o evangelho no lar sozinha. E a outra pergunta era, como faz o evangelho no lar sozinha? E aí, Clélia? Na verdade, nós não fazemos o evangelho no lar sozinho. É por isso que quando implementamos o evangelho no lar, tem que ter o dia certinho, né, que você vai se organizar para não sair, para realmente você fazer o evangelho. Aí vem uma equipe espiritual até você, né, nessa hora do evangelho, por isso que é necessário a responsabilidade de começar no horário certo, não faltar, não deixar a desejar, né? Aí vem uma gama de espíritos bons, né, uma equipe de espíritos bons te assistenciar no evangelho, o teu protetor. Aí você vai fazer uma prece, vai orar a Deus, né, e pedir aos bons espíritos assistência, e vai você mesmo discorrer sobre os assuntos do Evangelho, né, no capítulo 1, né, meu reino não é desse mundo, né, e vai assim estudando devagarzinho, é 1 hora de estudo somente, mas tem que ter a responsabilidade de estar naquele momento ali. Se for todo sábado, é todo sábado, se for toda segunda, durante a semana, vai ser todo naquele dia que você escolheu, porque a equipe espiritual deixa de fazer outras coisas, outros trabalhos que eles têm para vir aqui te dar esse suporte. Então é uma responsabilidade a mais. E quem coloca o evangelho no lar, você está abrindo um clarão, uma luz no teu lar, né? Está beneficiando não só o teu bairro, mas todo o planeta, né? Porque essa luz ela irradia para todos os cantos do mundo. Boa noite. Ensina uma prece fácil de se lembrar para se fazer durante o dia em silêncio. Obrigada. Não tem nome, é um óculosinho. Não tem nome aqui. Então, dá pra... E junto com essa pergunta tem uma outra pergunta, dá para encaixar, eu acho que alguma fala, que é da Lília. Quando morrermos, estaremos vivos em outro lugar? Com certeza, mas a prece aí, uma prece muito fácil. O contra-regra está chamando ali. É para olhar para lá, gente. A câmera está no escuro. É assim, muito maleável. Somos bem simples assim, muito. É o Arthur. Ele falou o nome dele aqui. Veja bem, a prece mais fácil não é aquela com belas palavras e tal. Você tem que brotar, a prece tem que brotar do seu coração. Você fazer, né, a comunicação com o Pai. Não é necessário toda estilosa, tem que vir do fundo do seu coração os teus pedidos. Às vezes só de você falar, Pai, agradeço pelo dia de hoje, pela vida, pelo alimento, pelo lar que eu tenho, pelos meus familiares, já é uma prece. Isso quem determina é você, mas tem que vir lá no fundo do seu coração para ser uma prece verdadeira. Tá muito rápido. Vocês fazem psicografia? Aqui na casa acontece psicografia. Elisângela Félix. O nosso trabalho de psicografia, ele geralmente acontece nas quartas-feiras, porque ele não é determinado por nós. Nós deixamos o papel e caneta na mesa, e se o espírito quiser escrever alguma coisa, ele vai lá e escolhe. E também, como nós estamos treinando os médios na casa, no momento do treinamento está ocorrendo psicografia e às vezes vem mensagens completas, até puxão de orelha, às vezes, pra gente. Não pense que a gente não leva puxão de orelha porque nós somos perfeitos, né? Mas vem orientações para readequar alguma coisa na casa da espiritualidade. Então, temos sim. Na verdade, acho que a maioria das casas espíritas acho que fazem. Não sei, a Clélia pode dizer melhor. Para você ter uma psicografia, ver se vai ser autorizado ou não, né? Se as pessoas, os desencarnados estão em condições de dar a comunicação, é necessário que você coloque o seu nome encarnado, né, que está pedindo a psicografia, de quem desencarnou.
o nome todinho e trazer até nós ou mandar pelo Instagram, né, pelo privado aí. A gente recebe e se recebermos a psicografia, a gente entra em contato, tem que ter o número do telefone. Vamos perguntar para a matriarca, né? Aquela que sabe mais do que a gente que está iniciando aqui, aprendendo. Mas tem gente perguntando aqui. É certo usar o audiobook, que é aquilo que em vez da pessoa ler, ela escuta o que está escrito no livro? Olha, a maioria das pessoas tem dificuldade de ler. Né? Dificuldade de abrir o livro, ler, acho uma chatice e tal. Isso daí é uma forma também de se aprender, de escutar, mas também você tem que escutar, internalizar e aprender com isso. Mas se você só escutar, não aprender, não fazer disso uso para o seu dia a dia, uma prática para o seu dia a dia, para a sua mudança, um aprendizado, não vai valer de nada. Toda forma de bem é bom. Né? Se não gosta de ler o livro, escuta o Evangelho, escuta o Livro dos Espíritos, agora está tudo assim, né? Tudo modernizado, com a maior facilidade para você aprender. Aqui na casa mesmo, nós temos pessoas humildes que não sabem ler, né? Então, a gente recomenda que pegue o audiobook, jogue, né, lá nas redes sociais, no YouTube tem, né, até vídeo do Evangelho, tem o áudio, tem lendo o Evangelho todo, e a pessoa acaba aprendendo, né? Por quê? O que importa é o seu pensamento conectado, a sua concentração no que é dito. Vou falar um negócio aqui, que eu estou achando graça, porque eu coloco lá no YouTube Evangelho falado, né, para explicar para as pessoas, às vezes até eu mesmo pratico. E aí vocês veem com o audiobook, olha, eu não sou tão moderna assim, né? Eu tenho que me atualizar, eu sei. Olha, a Aline disse assim, essa mulher só fica no celular mesmo? A Aline e mulher estão lendo as perguntas, alguém tem que ler as perguntas aqui, né? Alguém tem que ler, então eu vou ler aqui as perguntas. Olha, Aline, eu desisti, porque é tanta pergunta aqui, eu fico olhando aqui para baixo, eu também desisti, porque está conectado aqui na transmissão. Eu vou pedir pro Sávio, e se uma das meninas não, ela tá mandando no meu WhatsApp, a Flávia tá mandando aqui no WhatsApp. Selecionar as melhores perguntas, ou as principais, porque, gente, é muita pergunta, né? Até porque as pessoas, eu sei que todo mundo tem dúvidas sobre o espiritismo, sobre o mundo espiritual, mas o conselho principal, façam o bem. Procurem fazer o bem. Inicialmente, primeiro passo, procurem fazer o bem. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês fazem tantas perguntas para nós, mas vocês oram todos os dias, fazem prece todos os dias, se conecta com o Criador antes de começar o seu dia ou durante o dia. Isso é muito importante. Reflita. Olha, o que recomenda para quem está começando no Espiritismo? Que eu recomendo é ler o Evangelho, que é o livro mais fácil, né, para se ler, porque o que é o Espiritismo tem muitas palavras difíceis, tem que ir para o dicionário, muitas coisas técnicas, filosóficas, científicas, mas o Evangelho é o principal para se ler, né, que é o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. E depois vai seguindo para o Livro dos Espíritos. Se for médium, vai dando uma repaginada lá no Livro dos Médiuns, né? E o Céu e o Inferno, que quase ninguém fala em ler, né? Que é muito importante, interessante e é tão prático. Porque nos mostra essa tal da pergunta que a moça fez, nós vamos estar vivos em outro lugar? E no Céu e Inferno mostra que sim, é comprovado. Porque o Kardec ele fez experiência, conversou com os espíritos e os espíritos superiores também o colocaram a par de tudo isso. Eu recomendo ainda, quando for estudar, ler o Evangelho, vá com a mente aberta. Lembre, tire os preconceitos que nós já temos naturalmente. Porque você vai ter informações que inicialmente você vai dizer, não, mas eu não aprendi assim a questão da igreja, da evangélica, da Umbanda, porque eles vão esmiuçando gradativamente coisas que no início a gente tem dificuldade de entender, até porque a gente não é esclarecido, né? Então a gente vai pegar umas barreiras ainda, porque a gente é muito ainda atrasado na nossa evolução. Aqui a gente aprende todo santo dia. E cada vez que a gente lê o Evangelho, vem um pensamento diferente. Olha, eu errava aqui, eu erro ali. Eu achava que isso não era mal, que eu fazia, e na verdade eu estou prejudicando alguém de uma certa forma. Os espíritos até falam no Evangelho lá, que às vezes atos que a gente nem imagina que estamos causando danos, eles são
equivocados, são errados, né? No linguajar mais simples, né? Então, o importante é a gente tirar esses preconceitos e estudar. Tentar, ao estudar, praticar o que está lá. Então, pega o Evangelho, vai estudando, não se cobre também inicialmente, porque todo mundo aqui está aprendendo, né? Olha, a Voz do Deserto disse que está agradecendo pelo beijo que a gente mandou para Natal, na live passada. Continue botando as cidades de vocês que a gente vai mandar beijo para todas as cidades que aparecerem, tá? Mas o Siron 033 disse assim, oxi! E tem livro dos médios? Eu não sabia. Tem livro dos médios, tem livro dos espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Bastidores vai buscar ali o livro dos espíritos e o livro dos médios para mostrar para vocês. O livro dos médios, ele é um manual para o médium, para ele se encontrar como médium, para ele reconhecer o tipo de mediunidade que ele tem, se é ostensiva, se é não ostensiva, se é uma mediunidade de psicografia, se é o tipo de mediunidade ele vai encontrar dentro do Evangelho, ou dentro do livro dos médios, e também vai saber lidar, vai reconhecer quais são os propósitos daquele tipo de mediunidade, a capacidade, para ele também ter como uma linha de pensamento e de controle pessoal sobre como lidar com a sua mediunidade no decorrer do seu dia a dia. Vamos buscar lá o livro. Olha, eu vou fazer uma pergunta, que essa pergunta é interessante, que é uma pergunta, mas a Clélia, eu sei que ela adora essa pergunta. Como começar numa casa? Sinto que muitas casas são fechadas para o desenvolvimento de novos médios. E aí, Clélia, essas casas por aí são fechadas de desenvolvimento aos médios? Tem alguma casa que não é fechada aí, Clélia? Olha, eu não sei, eu vou logo começar assim. Aonde eles aprenderam esse espiritismo fechado, que fecha para o público, as sessões, né? Não desenvolve a mediunidade nos médios, não é aberto, né, ao público. E aqui na nossa casa nós fazemos isso, nós abrimos ao público, nós desenvolvemos a mediunidade, nós tratamos da obsessão, né? Nós estudamos, nós direcionamos os tratamentos. Então eu não sei aonde foi que determinados espíritas e o movimento espírita aprendeu esse espiritismo, porque não foi com Kardec. Porque Kardec fazia as reuniões com o público, né, fazia vocações de espíritos, conversava com os espíritos na frente de todo mundo lá nas reuniões públicas, e eu não sei, só quando o espiritismo foi proibido na França, né, que as pessoas faziam em seus lares, né, as reuniões mediúnicas com muita responsabilidade, esclarecidas já, né, dominando, mas sinceramente eu não sei onde eles aprenderam, porque não está no livro dos espíritos, não está no Evangelho, não está na Gênesis, não está no Céu e Inferno. Eu ainda estou buscando ainda, porque eu acho que é futurística essa informação, que até agora eu não encontrei. Olha lá, vou mostrar aí o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, tá? Para que vocês possam também pesquisar, de repente comprar em alguma livraria ou até mesmo online. E o grande Livro dos Médiuns, para que vocês possam também conhecer os tipos de mediunidade e também se reconhecer como médium. Nazareno falava que os espíritas têm medo de trabalhar com os espíritos. Só pode ser isso. Aí fecha a reunião, que é para não ter trabalho. Porque espírito trevoso, espírito que obsidia, dá trabalho. Estamos no Rio de Janeiro com a Angélica. Um beijo, Angélica. Tem que ter a Carla. Lá no Ceará. Ô, lugar bom. Um beijo também para o Ceará. E olha, um detalhe do trabalho mediúnico aberto, né? Porque eu acho que as casas espíritas não o fazem, né? É porque quando você faz um trabalho mediúnico aberto, você está recebendo gente de todo tipo e qualidade. E no entendimento nosso, que a nossa casa é aberta ao público, independente de quem seja, pode entrar no trabalho de desobsessão, vir e vai ser atendido. Mas a gente já está numa casa que é preparada. E o que acontece? Há 53 anos. 53 anos. E o que acontece? Quando você tem uma casa aberta, você vai receber espíritos de todo tipo e gosto. Não vai ser só aquelas sessões... A gente está numa mesa aqui, né? Ficar numa mesa branca aqui, só comunicaçãozinha assim. Ah, vim só falar que eu tô com raiva da fulana bem levezinha. Não. São manifestações, às vezes, que os espíritos querem agredir alguém e a gente tem segurança para segurar.
para não ter lesão, né? Não agredir ninguém, não machucar ninguém. Ah, é bobagem isso. Tudo bem se você acha que é bobagem, mas aqui acontece. Por quê? São espíritos que muito atrasados, com muito ódio, muita raiva, que também precisam de atendimento. A gente já sabe que aqui na nossa cidade, alguns centros que são fechados, só trabalham com alguns médios dentro de determinados horários, tudo bem. Eles estão fazendo o trabalho deles, estão ajudando também. Mas quando o negócio é pesado, eles até dizem, olha, aqui a gente não recebe, porque vai ter que estudar 2 anos. Imagina, a Clélia, louca da vida, perturbada, ainda vai ter que estudar 2 anos, ela não vai conseguir. E aí eles indicam aqui a nossa casa para tratar, né, esses médicos que vêm mais perturbados, com a mediunidade e tudo mais. Inclusive, o nosso fundador, que já desencarnou, ele tem vários livros sobre experiências que ele fez aqui na casa. E a gente já está tentando uma forma de botar os PDFs online, né? Porque eu ainda sou meio ruinzinho de informática. Mas o Sávio já bolou uma ideia aí de botar disponível os livros do Nazareno. E lá vocês vão poder ver as experiências que foram feitas na casa, entendeu? Para quem está perguntando de novo, o horário de funcionamento da casa, sigam o nosso TikTok, gente. A gente cansa de fazer conteúdo dos horários de funcionamento da casa, mas lá vai para você que ainda não conhece, só para te apertar no botão aí para seguir, tá? De segunda a sábado, passes durante o dia na casa, de 8h30 da manhã às 19 horas da noite, exceto no sábado que funcionam os passes somente até meio-dia, porque a partir do meio-dia tem distribuição de sopa para os nossos irmãos carentes. Terça-feira, dia de desobsessão. Quarta-feira, estudo do livro dos médios e experiências mediúnicas com os médios da casa, reequilíbrio dos médios. Na quinta-feira, é dia de sessão mediúnica de cura. Na sexta-feira, livro do Evangelho segundo o Espiritismo e também algumas cirurgias espirituais que são... Eu esqueci de falar. Que já estão agendadas, tá? Segunda, cirurgia espiritual também para os agendamentos prévios com a nossa dirigente. Olha, e vou falar uma coisa para vocês. É a única casa no Brasil que fica com os passos abertos de 8h30 da manhã até as 19 horas da noite, antes das reuniões, e não fecha para o almoço. Essa pesquisa foi feita. Não existe casa espírita aberta o dia todo com passos. Como se aproximar do espírito protetor? Como se aproximar, você tem que deixar ele chegar perto de você, né? Primeiro, quando ele te der os conselhos, não faz isso. Olha, você sentir medo de alguma coisa que você quer fazer, mas está em dúvida, isso não avisa do teu protetor. Tem que o quê? Fazer o evangelho, fazer prece e pedir assistência do protetor, que a todo instante, desde que você nasceu, ele está junto com você. Só que a gente não liga, a gente acha que ele tem obrigação de estar, ei, neto, que é isso, não anda por aqui, não anda por ali. Não, ele está ali te assistenciando, mas ele te dá o livre-arbítrio de você escolher o que fazer. Para você se aproximar dele, basta você se comunicar em pensamento, através do evangelho e prece. É fácil, mas temos que praticar. Se não fizermos isso, aí fica nulo, né? Como funciona a cura espiritual? Não, pode falar, meu irmão. Olha, a cura espiritual, em que sentido? Quando as pessoas vêm à casa no dia de cura, de quinta-feira, que estão algumas com doenças crônicas, algumas com doenças que foram detectadas há pouco tempo, né? Umas obsidiadas, outras perseguidas espiritualmente, mais orgânicas, vamos dizer. Tem que vir na casa fazer o tratamento espiritual dia de terça, a desobsessão, porque sempre nós estamos sobrecarregados com energias negativas e às vezes temos alguma cobrança de um irmão do passado ou até mesmo do irmão aqui do presente. Tem que vir fazer um tratamento espiritual na desobsessão, paulatinamente vem na quinta, aí vem, pega a sua fichinha, tem a palestra educativa falando sobre o espiritismo. Nós estamos falando sobre o livro dos espíritos, né, Diana? E estamos dando a sequência nos estudos, né, ao público. E você aguarda a chamada. Aí você pega aquela fichinha. Não pode trocar a fichinha. Às vezes, acontecia antigamente que a pessoa pegava o número alto e trocava com o número baixo com outra pessoa. E o que acontecia? Aquelas fichas, as fichas que são dadas aos médicos, que já estão aí a postos, já sabem que eles vão atender. Então, quando você troca a ficha, você troca de médico.
né? Às vezes ele não é, aquele médico para o teu tratamento. Mas mesmo assim você é assistido. Agora, você tem que vir, ter a responsabilidade de levar a sério o tratamento, como também levar a sério o tratamento nos médicos da Terra. A gente não diz assim, olha, só é o tratamento espiritual. Não, se já está fazendo tratamento médico na Terra, faz o tratamento espiritual, que vai ser um auxílio. E a tua cura vai depender do teu merecimento. Nem todos podem ser curados. Muitos têm que passar pelas doenças, pelas dores. E alguns são curados porque têm merecimento, já fizeram algo no passado e até mesmo algo de bom agora, né? E continuam resilientes, sem reclamar, sem blasfemar a Deus, dizendo que ele é culpado de tudo na vida, que nós somos sem sorte, azarados, e não é nada disso. Tudo depende de nós e do nosso livre-arbítrio. E Cléia, tem uma pergunta aqui que é muito boa. Acho que é Sairon. O Sairon perguntou assim: existe médium que manipula energia e drena os obsessores, tendo dons além do comum, visões e etc? Olha, todo médium é ostensivo, se ele tem o dom de ver, né, de escutar, ele vai ver o obsessor e vai escutar. Agora, drenar, essa palavra é muito nova para mim, porque não existe na cartilha do Espiritismo, né? Drenar. Eu acredito assim, com o tratamento espiritual, você vai tendo consciência do algum mal que você carrega, o orgulho, o egoísmo, ou a inveja, algum mal, ou até mesmo coisas do passado, né? Que você não lembra, mas que ainda estão em você. E que você precisa trabalhar, treinar para mudar aquela faixa negativa para uma faixa positiva. Como? Fazendo bem. Né? Agora que o médium, né, que vai cuidar da pessoa, vai drenar, não é. Isso é, sabe, E Clélia, eu vou lembrar de um exemplo aqui que não é bem drenar, como é essa palavra que está usando, né? Porque não é drenar, eu acredito eu. E aí é uma dúvida até minha, até para esclarecer e para ficar bem claro. Aqui na casa, por exemplo, nós temos terça-feira o trabalho de desobsessão e os médios recebem os obsessores, esses espíritos mais pesados, mais densos, né? Que são uma energia muito pesada, né? E o que acontece, né? Vamos botar aqui a Clara, né? Que é uma das médias da casa mais sensitiva. Quando ela pega esses irmãozinhos mais pesados, né? Quando é um espírito que tem afinidade com ela, fica mais difícil cuidar ele aqui manifestando nela. Aí, porque não é bem drenar. O que a gente faz? A gente tenta selecionar um outro médium e pede para que a espiritualidade não deixe de se manifestar nela e jogue em outro médium essa manifestação. Aí o que acontece? Como esse espírito não tem afinidade com aquele que ele vai ser transferido, a energia dele se manifesta de uma forma menor. E aí sim a gente consegue doutrinar, trabalhar, encaminhando o espírito. Por quê? O nosso trabalho aqui não é só chegar assim, sai daí, não. Tenho que orientar, porque se eu não orientar, ele vai voltar a fazer o mal, vai voltar a praticar as condutas que permanece ele na escuridão, né? Eu falo escuridão porque acho que é isso, né, que a gente chama, né? Bem lembrado, porque justamente como ele tem afinidades energéticas com aquele médium, ele não quer deixar, e às vezes até o perseguidor do próprio médium. Então nós fazemos isso, passamos de um médium para o outro que baixa a vibração e é melhor trabalhar a doutrinação. Mais alguma pergunta? Quer mandar os beijos da galera aí? Que tem muita gente também Para mandando quem beijo. está pedindo o Pix para fazer doações, eu quero até que tu coloque aqui, eu não consigo Pode falar. comentar. Comenta aqui com a chave Pix. Eu coloquei do meu perfil lá no comentário, mas eu não consigo fixar. Então o Neto vai escrever aqui, aí dá para te fixar, tu sendo o anfitrião, não é isso o nome, gente? E nós não recebemos ajuda de governo, de ninguém. A ajuda que nós recebemos aqui na casa, que há mais de 53 anos está aberta, são dos frequentadores e dos próprios trabalhadores que mantêm a casa, né? A limpeza, a luz, água, porque a nossa caridade material é pouca, mas a nossa caridade espiritual é imensa, porque os espíritos não nos cobram nada, eles vêm, doam o seu tempo, cuidam das pessoas, curam, reequilibram, energizam, né? Então, realmente, a nossa casa, a gente faz as festinhas de São João, que vai ter agora, as festinhas juninas, para arrecadarmos
dinheiro, né? Porque é a mola Espírito mestra Santo. e sem dinheiro como é que vamos funcionar? Doações do Pix. Né? Pagar luz, água, manter a casa limpa, confortável e bem limpa e Isso, pintada, importante, pra né? pessoa só copiar A no final. manutenção, se Então. nós não tivermos a ajuda de vocês. Escreve É antes. necessário, né? Põe 2 E pontos. você faz o bem sem ver aqui, porque esse dinheiro é revertido para o café, para a sopa, para as pessoas que precisam aqui na casa também. Pronto, manda os beijinhos. O pessoal gosta de beijinho também, manda beijinho. Eu tô aqui só ajeitando a pedido do pessoal, né? Vamos lá. Eu vi aqui, gente, são muitas perguntas, né? E Isso é aqui bom, muitas tinha... dúvidas. Vocês conseguem... A B perguntou. Vocês conseguem enxergar os espíritos que frequentam a casa? Você consegue o quê? Sim. Sim, com certeza. Dependendo da mediunidade, tá? Existem médios na casa que eles não têm o dom da vidência, né? Mas existem também médios que são médios videntes que também conseguem visualizar os médios. A gente trabalha aqui, como a gente pode explicar para vocês, com uma falange do bem chamada represa. E é a represa que toma conta há 53 anos da casa, onde vem espíritos aqui, e ela é comandada por um espírito chamado Zura, que é o coordenador da represa, e alguns médios conseguem visualizar sim, tanto os espíritos da represa, quanto alguns espíritos que chegam para assistenciar no trabalho, que daí também eu já trago a resposta, né, sobre o que a nossa irmã perguntou, de como a gente enxerga os espíritos que são da linhagem da Umbanda ou de outras religiões. E a gente consegue visualizar eles também, só que aqui na casa a gente trabalha com os mesmos espíritos que trabalham na Umbanda e que visitam a gente, só que dentro da linha do espiritismo. A gente não trabalha utilizando nenhum tipo de cachaça, cigarro, vela. Então eles já chegam aqui conscientizados de que eles farão o mesmo tipo de trabalho que eles fazem do bem em outros lugares, só que aqui de diferente forma, seguindo a doutrina da casa, que nós não trabalhamos com nenhum desses tipos de materiais. Isso aí, é muito importante. E os médicos que não veem, eles sentem a presença negativa de um espírito mau e tanto a presença positiva de um espírito bom. Entendeu? Porque o estudo, a teoria com a prática, faz eles discernir esse modo, né, espiritual. Só completa aí, né? Porque eu perdi o nome aqui, ele falou... Ah, tá. A Antonella disse assim, respondam essa, por favor, que é a pergunta da Fernanda. Qual a visão do espiritismo em relação aos guias da Umbanda, por exemplo? Que é a situação que eu falei, mas vocês podem complementar aí. Olha, todo trabalho para o bem é para o bem. Nós não estamos aqui para questionar. Se apresenta espíritos da Umbanda aqui, nós o recebemos da melhor maneira possível. E eles já conversaram com os coordenadores da represa, que coordena a casa, o Zura, e eles já sabem como se portar aqui no nosso ambiente. Então não há muita... A gente não fica insistindo muito nisso e aquilo. Nós recebemos, eles vêm e fazem o bem que vieram fazer, e isso que é importante. O resto é o resto. E Clélia, lembra que naquele dia parecia que a nossa casa era um terreiro de Umbanda. Eles fizeram um trabalho bonito, porque não tem aquela vestimenta, não tem tacho, não tem guias, não tem, eu sei muito bem, mas quem é da Umbanda deve saber, eles não têm essas ferramentas, vestimentas, mas eles cantaram, fizeram as cantigas deles, bateram palma, dançaram, rodopiaram. Puxaram as doutrinas, fala as doutrinas. Doutrina, né? Doutrinas. Por quê? Era um trabalho necessário. Então, eles estavam aqui, vieram, se manifestaram nos médios para fazer um determinado trabalho. A Casa Espírita, eu vou falar da nossa, né? A Casa Espírita do Nazareno tem essa vantagem. Se o espírito é da Umbanda, se ele é indígena, se ele é oriental, se ele é transcendental, ou até, como disse um amigo nosso aqui, se a gente acredita em ET, né? Eu não lembro o nome agora porque as perguntas vão passando tão rápido. ET, nós somos ETs, porque nós não somos desse planeta. Nós estamos aqui encarnados momentaneamente. O que a gente chama de extraterrestre são outros seres que também vivem evoluindo junto com a gente. A gente só não sabe o grau de evolução deles e em que eles estão. Mas estamos seguindo o mesmo caminho do universo. Inclusive,
quando eles vêm, às vezes tem desmanche de Olha, trabalhos. Apareceu um negocinho na De cabeça aqui. pessoas eles que que não fazem presente. trabalhos, porque o mal existe, gente. A gente não pode fechar os olhos e dizer, o mal não é mal, não existe. Existe, o mal existe, como tem homens bons e mulheres boas, e tem também mal, né? Tem o mal, prevalece. Então, muitas das vezes eles vêm aqui ajudar uma pessoa que está sobrecarregada de um trabalho feito e eles desmancham aqui em nossa casa. E pega a autorização, é claro, do coordenador. Para mim, eles falam, vêm, dizem que vieram fazer o trabalho, eu autorizo também, do lado material e pronto. E é maravilhoso, a pessoa fica bem, fica boa e começa até a frequentar a casa, entendeu? Olha, inclusive aqui a gente complementa com a própria Fernanda, né? Que disse assim, na verdade, esses itens são mais para os médiuns do que para os espíritos, que não têm apego a nada. Exatamente. Por exemplo, já chegou espíritos aqui a se manifestarem que eles mesmos reconhecem que não precisam dessas coisas materiais, da cachaça, do fumo, para fazer o bem, né? Que às vezes são espíritos que ainda estão limitados à própria matéria. Mas os espíritos, quanto mais evoluídos eles estão, mais conscientes eles estão também que não precisam necessariamente disso. E aí eu venho para os bastidores aqui, que a Flávia está mandando as perguntas aqui, que perguntaram assim... precisa ir de roupa clara para quando vai para uma sessão mediúnica? E que tipo de roupa? Olha, esses dias mesmo eu vi um padre, olha, do catolicismo, né? Porque nós já tivemos problemas aqui com roupas aqui na casa, porque as pessoas querem vir na casa vindo da academia com shortinho, blusinha, né? E às vezes a pessoa é um médio ostensivo, que já não é o certo, e aí vem com essas roupas e na hora de incorporar, aparece o peito, o umbigo, aparece tudo. Não é certo. Não vem para uma área de lazer, vai para um lugar religioso. E esses dias eu vi um padre que ele deu a hóstia para as pessoas e começou a falar, vocês pensam que vocês vieram para fazer um lazer aqui? Aqui na praia, não. Tem que vir bem vestido, negócio de decotes, de mini saias, disso, daquilo. Não, tem que ter respeito com a casa de Deus. A mesma coisa nós, na primeira vez que a pessoa chega, aí a gente já entra na orientação da roupa que ela tem que vir. Vestida moderadamente, né? Porque é um bem que se faz e é um dever. Mas quanto à cor... É exatamente isso que eu ia falar. E quanto à cor, não tem problema. Qual é o problema da vestimenta para nós, seres humanos? É que ela extinga a sexualidade. E é isso, a gente pode achar assim, nossa, que preconceito. Não. Vou usar essas palavras, pode ser até cancelado, né? Porque na internet essas coisas são canceladas, mas é que é natural, isso é do ser humano, a sexologia do homem, né? A questão é quando ele faz isso em excesso, que prejudica ou que isso causa um prejuízo a ele, né? Tudo que é em excesso tem seus prejuízos, né? Ninguém é contra que as pessoas se relacionarem e tudo mais, isso não, mas existem pessoas que vêm com vestimentas que despertam nos outros a questão do desejo sexual. Isso acaba trazendo problema, ou até mesmo casais, poxa, a mulher vai assim, não vou mais lá porque a mulher está vestida assim. Você gostaria, se você tivesse assim, uma pessoa que vai lá com o vestidinho curto, ou o homem, sei lá, uma roupa, sei lá, diferente, que causasse sensualidade na mulher, aquelas camisetinhas, toda musculosa. Eu não sou musculoso, então não tem problema com isso. Mas a grande realidade é, quando nós vamos visitar um órgão público, por exemplo, a gente não vai de qualquer jeito. A gente não vai de qualquer jeito conversar com o juiz, a gente não vai de qualquer jeito trabalhar. Então, a gente tem que entender, é uma casa espírita, é uma família espírita, mas também a gente tem que dar respeito, né? Não dizendo que um short curto, isso tira o respeito que a pessoa tem. Mas é saber se portar conforme a ocasião. Eu adoro vestir um biquíni, eu adoro uma roupa curta, mas eu venho trabalhar num trabalho mediúnico com uma roupa que quando eu me abaixar aparece as minhas roupas íntimas. Então, acho que é conscientização, né, do local que a gente está frequentando e que a gente possa estar vestido bem também para fazer o bem, para estar fazendo algo que Deus está pedindo para a gente fazer. Que a gente se arruma para um aniversário, a gente se arruma para uma festa. E por que a gente não tem uma vestimenta adequada quando a gente vai trabalhar para Deus? Então, a gente tem que vestir a melhor roupa também para fazer o bem. É isso. Olha, e se vocês estão vendo uma resposta da Nova Di, é a nossa assistente aqui, a Diana, que, como são muitas perguntas, o pessoal perguntando de onde nós somos, né? Nós somos de Belém do Pará, né? Amazônia. Aqui no meio, na região norte do país, tá?
E quem quiser vir conhecer... Onde vai acontecer a COP30, hein? É. Venham conhecer a gente. A cidade está sendo preparada aí para receber todos os estados. Aí você vem participar da COP30 e vem visitar a Casa Espírita do Nazareno. Sim, será um prazer. E pode vir, porque abre quase todos os dias essa casa, né? Antigamente era de segunda a quinta, aí depois passamos a abrir sexta, aí agora tem sábado, daqui a pouco vai ter domingo. Olha, ou seja, 24 horas. A Fabi Serrão tá bem aqui perto, Fabi. Bem aqui, no Moju. Tenho vontade de conhecer essa Casa Espírita bem pertinho. Vai pegar o quê? 2 horas do Moju pra cá? Por aí. Por aí, né? Eu acho que Bem pertinho. E tem gente do Moju que frequenta aqui. Moju, Salinas, Castanhal, Marituba. Tem muitas pessoas que se locomovem de longe para estarem aqui conosco. E aproveitando que não tem um nome, tem o KKKKK, né? Ele ainda pergunta assim, como é que faz para desenvolver a mediunidade na casa? Vindo na terça-feira e vindo nos estudos, né? Da casa. E aí você vai entrar na corrente mediúnica e vamos testar a sua mediunidade. Por que isso? Porque cada um tem um tipo e um tempo de desenvolver a mediunidade. Tem gente que chega aqui e no primeiro dia, pô, tá pronto encardenado, como diz a Clélia. E tem outros que já levam um tempo, começa apenas com uma sensação, aí depois começa a ouvir, aí depois começa a incorporar, e depois já diz, eu não queria isso. Mas é mediunidade, tá aí, né, Clélia? Tá aí, mediunidade. E só se desenvolve mediunidade colocando na corrente mediúnica. Porque o Allan Kardec nos fala que só testando. Olha, a Antonella tá muito longe mesmo, Antonella. Mais um beijo pro Paraná, que tá na nossa live, tá ao vivo. E olha, gente, eu sei que muita gente vem na live pedindo psicografia. E psicografia, gente, não é assim que funciona. Você pega, eu quero uma psicografia do fulano de tal. Infelizmente, não é assim que funciona. Você pode até ser enganado se falarem que é assim, né? Porque não somos nós que escolhemos quem vai dar a mensagem ou não. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma história de uma mãe que passou anos seguindo o Chico Xavier para conseguir uma mensagem, né? Então não é assim que funciona. Você pode até tentar, é muito válido você ir lá, né? A sua fé vai dizer se e a possibilidade do espírito se comunicar ou não, né? Então não desista, mas procure um centro que tenha psicografia, né? O nosso tem, mas saiba que nós chega lá, vai haver comunicação. A gente precisa entender também que, já pegando o gancho aqui que a Flávia nos mandou aqui nos bastidores, que estão falando dos mortos, né? Então, que pode falar dos desencarnados na psicografia. A gente tem que entender que quando vocês chamam de mortos, a gente chama aqui dos desencarnados, aquele que saiu da matéria, tirou a carne e está como espírito. Então, muitas das vezes, essas pessoas que desencarnaram, elas estão ainda em preparação para essa comunicação. E é preciso ver em que estado esse espírito se encontra, até mesmo para se comunicar com seus entes queridos. Então, não é alguma coisa que a gente põe o nome aqui na mesa e a gente consegue essa comunicação direta. Muitas das vezes, até quando o espírito não está pronto para se comunicar, é enviado o seu mentor espiritual para dizer que a comunicação não vai poder acontecer, porque o espírito ainda está ali no hospital, ou ele está se preparando, às vezes se conscientizando da sua própria morte, porque quando a gente desencarna, a gente precisa também se despojar da matéria. Assim também como quando a gente se prende muito aos nossos entes queridos, quando eles desencarnam, né? Quando eles morrem, como é mais de costume dizer. Porque quanto mais a gente chora, quanto mais a gente pede para eles ficarem conosco, quanto mais a gente sofre, a gente também está aprisionando eles conosco, que eles se apegam à matéria de quererem não fazer a gente passar por esse sofrimento. Então, o mais indicado é que a gente faça orações, que a gente peça para os guias e protetores espirituais levarem esse nosso ente querido para eles serem recebidos, né, nas colônias de melhor maneira para eles terem o avanço espiritual. Olha, Clélia, tem aqui... o Marcelo Silva está falando assim, eu tenho ansiedade. Eu melhoraria frequentando um centro espírita? Com certeza, né? Se esclareceria mais, né? Você vai se aprimorar mais também pelo lado espiritual, buscando, né, as consequências, sabendo o que te causa ansiedade. Porque alguma coisa em nós, às vezes, a preocupação do futuro, a preocupação da vida do dia a dia,
nos causa essa ansiedade que a gente não tem controle. E é preciso a gente, às vezes, ler um pouco sobre o espiritismo, sobre que a gente não é só matéria e sim espíritos, né? E buscar conhecimento. E para sabermos o conhecimento, para sabermos o que está nos afetando, tanto espiritualmente como materialmente, buscando também a ajuda de um profissional, um psicólogo, né? É muito bom, é claro, né, para isso que eles existem, para poder achar a razão de tanta ansiedade, se é medo, né, medo do futuro, ou medo da vida presente, ou as coisas que não acontecem como eu queria, são N coisas, né? Então aqui a gente dá o embasamento, o acolhimento necessário para a pessoa se sentir em casa e buscar um novo rumo na vida, se ocupar mentalmente, né? Com o trabalho do bem. É aqui, muito importante. Falando aqui com a Evelise, né? Eu tava vendo se ela continua na live. Porque tem gente que vem aqui, deixa um comentário e sai. Né? Mas ela tá na live. A Evelise Freitas disse assim: Chico Xavier dizia que o telefone tocava de lá para cá. Ranço de alguns ensinamentos que vejo hoje por aqui. A gente precisa respeitar também as leis de Deus, né? Os nossos merecimentos, as nossas práticas, as nossas condutas. Realmente o telefone toca de lá para cá. Mas, como já foi dito anteriormente, esses espíritos, eles precisam também, a gente precisa respeitá-los, o momento que eles estão passando por essa transição do desencarne, né? Que a gente precisa respeitar o desencarne de cada um. Uns são levados para colônias espirituais, outros espíritos não reconhecem que eles desencarnaram, outros espíritos estão em hospitais se regenerando. Então, o telefone realmente toca de lá para cá. Mas assim como na nossa vida, por mais que muitas das vezes aqui no mundo material não seja organizada, o mundo espiritual ele é muito organizado. Não tem bagunça no mundo espiritual. As coisas de Deus, elas são perfeitas, elas são programadas, elas têm ali uma ordem e uma ordenância, uma coordenação. Então, imagine nós, meros mortais, pecaminosos, porque nós estamos encarnados aqui no mundo de provas e expiações, porque a gente tem muito defeito ainda para consertar. Eu simplesmente pegar um telefone e mandar Deus trazer alguém para se comunicar comigo. Vamos cair em si, né? Então o telefone realmente toca de lá para cá. Ele toca se Deus assim permitir, se a espiritualidade assim permitir, se esse espírito estiver preparado. Mas tem gente que gosta às vezes de ouvir mentira, né? Às vezes você está recebendo uma psicografia que não é daquele ente querido e inclusive aqui no Livro dos Espíritos vai nos ensinar que para cada psicografia, para cada comunicação precisa ter aí muita técnica e prática para a gente também reconhecer se aquela psicografia não é de um mistificador, se ela é verdadeira, para que a gente possa ali identificar dentro dessa comunicação se ela é realmente uma comunicação direta. Ainda tem mais, né? Kardec fazia as evocações na sociedade parisiense, né? Ele fazia. Mas quando o espírito não estava disponível, vinha um mensageiro dizer que o espírito não estava disponível, não estava apto a dar a comunicação, ainda estava se restabelecendo. Porque quando nós passamos do mundo material para o mundo espiritual, tem uma adaptação. Muitos passam por um torpor, outros pelo esclarecimento, não. Já chegam, já sabem o que está acontecendo. Mas a maioria ainda está naquele torpor sonolento, ainda vai se acostumar com o lado espiritual. Por favor, é porque a gente fica tentando adivinhar o que as meninas estão falando ali com a boca atrás do celular, né? Aí ela fazendo assim, aí eu tô suada. E não, faz a pergunta daí, pode fazer pergunta alta daí. Qual é a pergunta? Quando eu sinto o cheiro de uma pessoa que já faleceu, se tem alguma coisa a ver com a questão espiritual? Olha, a Ingrid passou a mensagem. Como é a pergunta? Quando a pessoa sente o cheiro de alguém que já faleceu, isso tem alguma coisa a ver com o lado espiritual ou não? Ah, então a pessoa já faleceu e eu sinto o cheiro e ela quer saber se tem o cheiro da pessoa, né? Se esse cheiro tem alguma coisa a ver. Uma visita, alguma coisa assim? Sim, é uma visita. Os nossos parentes, quando eles partem para o mundo espiritual, a todo minuto, quando é autorizado, né? Eles vêm nos ver nas datas de aniversário, final de ano, né? Natal, Ano Novo, eles são autorizados a vir nos ver. E até mesmo quando nós estamos passando por determinadas dificuldades, sonhamos, é eles que estão ali presentes, nos acalentando, nos dando a mão, rezando por nós para que a gente seja forte para passar pelas provas e expiações. Outra pergunta. Quando a
pessoa se sente observada dentro do quarto, o que pode ser? A pessoa às vezes está dormindo, está se sentindo observada. Eu sei como é que é. Já passei por isso. A Ingrid mandou uma pergunta muito boa, né? O que pode ser? Provavelmente é um irmãozinho lhe observando. Aí alguém perguntou até aqui, vou incluir nessa sua pergunta. E como saber se é um espírito bom ou um espírito ruim? Não que você seja ruim, é bom, ruim. Bom. Como saber, Clélia? Pela vibração. Se aquilo te causa desconforto, é uma coisa que te dá medo, e ao mesmo tempo teu coração acelera, arrepios e tal, não é um espírito bom. Se for um espírito bom, você vai ter um pouco de receio, de medo, mas você vai sentir uma paz. É isso que a gente diferencia um espírito bom e um espírito mau, a vibração. É por isso que temos que estudar o livro dos médiuns, que nos traz toda essa categoria de espírito, né? Que são os botões que a gente pode apertar para não sermos enganados. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, né? Eu não conhecia o espiritismo ainda e morava numa outra casa. Eu moro num outro bairro agora, eu morava em outro bairro. E eu morava só. E eu estava deitado, descansando, e eu senti, né, que tinha alguém, né? Mas eu moro só, como vai ter alguém, né? Mas o mais agravante é que eu estava deitado, quase dormindo. Eu senti meu colchão abaixar, como se tivesse alguém sentando do lado, Clélia. E eu não sei saber, aí dá aquele medo, né? Pra não falar outra coisa, né? Deu aquele medo porque eu não sabia o que era. Hoje, depois de estudar sobre a doutrina, né? E saber que o mundo espiritual tá aí para o que der e vier, né? Porque não adianta se você acredita ou não, eles estão aí, né? E aí hoje eu já entendo que eles podem, inclusive, mover as coisas, sentir cheiro. Como foi que você aprendeu, né? O quê? Essas coisas de pode sentir cheiro, mover as coisas. Lendo, estudando no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá eles vão dando essas do que os espíritos são capazes de fazer. E olha, são muitas coisas. A live vai encerrar em 4 minutos. E ó, a live vai encerrar, né? Porque a gente tem que botar um limitezinho, que senão a gente cansa, que da outra vez foi tanto tempo que a gente se perdeu. E então a gente queria mandar um beijo para todo mundo da live, né? Eu sei que ainda ficaram algumas perguntas. Agradecer ao Sávio, a Ingrid, a Flávia e a Diana. E eu peço que vocês eles venham aqui para trás. Que tá mais clara a nossa live. Venham aqui. Vem aqui. São os nossos... E divulguem. Vou mostrar os bastidores aqui, live, nossos amigos dos bastidores. Vem, Ingrid. São os nossos doadores de tempo também. Estão envergonhadas. Aqui, olha, venham. E façam bem se ver aqui. Ó, divulgando. temos você a tá Flávia, fazendo vem bem. Flávia, vem mais. Cadê? Vou arredar. Aqui, ó. Flávia, Flávia. Diana, Sávio. A Ingrid vai entrar E lá. a Ingrid vai entrar aqui do lado da Clélia agora, aqui a Ingrid, ó. Tem que ser atrás, Vai tem que ser atrás. Trabalhadores e Essa é a nossa equipe, gente. Então, Só gente bonita. divulguem a nossa divulguem, casa. sigam a nossa casa. festa, meninas. Sigam, façam bem se ver aqui. Façam chegar em todas as partes do mundo. Muito obrigada. Instagram, Casa Espírita do Nazareno, TikTok, aperta aí, dá um like, segue. E outra coisa, vai ter festa junina da Casa Espírita do Nazareno, que a gente não divulgou na live. Você pode ser contribuinte dessa festa para nos ajudar a continuar fazendo bem. E não esqueçam, a gente vai encerrar a live. Quando vocês forem deitar, façam uma prece, leiam o Evangelho, que isso vai ajudar muito vocês. Ou a sua Bíblia, qual religião você for, leia o livro. E faça a prece. Isso é muito importante. Ok? Um abraço, gente. Tchau! Corre lá para encerrar, sabe? Ai, Jesus, Maria José. Muito bom. Essa equipe é boa, hein? Ei, tu ainda nem colocaste a outra live aqui. Eu vou mandar pro Sábio, sabe que vai editar. Tá certo. Acabei de chegar. Acabei de chegar e eu falei... Nem acabou. Não acabou ainda. Tá ao vivo. Ainda tá ao vivo. Natal Para vivo. encerrar tem que editar. Sacra.